Boa noite, pessoais. Quarta-feira, 1º de outubro, já entramos em outubro. Boa noite para você, bem-vindo, bem-vinda. Hoje, quarta-feira, 1º de outubro, em São Paulo, 20 horas e 3 minutos. Então, saudações, beijos no seu coração. Também o Dani manda para você um abraço e uma boa noite. Então, ontem eu estava numa conversa e alguém disse que chegou o fim do ano, o ano acabou já. Eu falei, uau, nós estamos ainda 1º de outubro. Aí a pessoa disse assim, não, outubro, novembro e dezembro é que nem sexta, sábado e domingo. Entramos no fim de semana do ano. Vai passar voando, hein? Se prepara. Já estamos em outubro. E estamos aqui na nossa live semanal. Bom demais estar aqui com você. Eduardo, boa noite, pastor. Graça e paz. Boa noite, Eduardo. Graça e paz. Rapaz, peraí, Dani. Tá morrendo gente com esse negócio do metanol, hein? Assustador, né? Imagina uma pessoa sair de casa para se divertir, tá com os amigos, curtindo a night, aí de repente morre. Ou compra uma bebida, um destilado num supermercado, morre em casa. Que grotesco é esse nosso mundo, né? Como as pessoas são irresponsáveis com a saúde dos outros. Como tá perigoso a gente viver num mundo de gente tão maldosa e maligna, que adultera um produto e que atenta contra a saúde de outras pessoas. Então, solidariedade, né, com todas essas famílias que estão enlutadas e com as pessoas, inclusive, que não morreram, mas estão sofrendo com isso. Isso é um assunto complicado, mas eu fiz, não sei porque, fui interpelado, né, por isso. Acho que pelo Graça e Paz, o Boa Noite. Nem estava pensando em falar nisso, hein, Dani? Bom, voltemos aqui. Já fiz a minha... Wanderson, pastor e Dani, boa noite. Sua pregação de domingo sobre a porção dobrada de Eliseu me abriu muito a mente. Nunca tinha associado porção dobrada com o direito da primogenitura, não é? A Bíblia tem esses segredos, né? Por isso é que na hermenêutica, né, na ciência da interpretação da Bíblia, na hermenêutica bíblica, se diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Por exemplo, para você pesquisar, Wanderson, raiz de amargura, que aparece lá em Hebreus, não tem nada a ver com raiz de amargura, de ficar amargurado, que a gente fala. Pesquisa aí para você saber o que é raiz de amargura, que não tem nada a ver com o nosso senso comum. Lembrei de uma vez ouvir um preletor dizer que Elias tinha feito 7 milagres e Eliseu, pela porção dobrada, tinha feito 14, mas nunca achei essa conta. Pois é, essa é a maneira superficial e sei lá que nome que eu dou para esse tipo de interpretação da Bíblia, né? Afirmações que parecem óbvias, mas acabam sendo uma absoluta distorção do que a Bíblia está dizendo. Sabe que é muito importante na hora de ler a Bíblia a gente conhecer a cultura onde a Bíblia foi escrita, né? A cultura semita, o que é a tradição de Israel, qual é o significado das palavras. Não é necessariamente um significado das palavras, esse significado é interpretado dentro de uma cultura, mas é isso, porção dobrada quer dizer autoridade e o direito de primogenitura, não tem nada a ver com ter em dobro, aí é uma unção em dobro, né? Metanol, morrendo muita gente em vários países. Margarida, boa noite, viu? De fato, que assustador esse negócio, né? A vida das pessoas está banalizada. Tânia, boa noite também, Tânia. De fato, o tratamento que se dá à vida das pessoas, como tem gente irresponsável, né, no mundo, que tristeza. Felipe, no Brasil que estamos vivendo, é válido cantar aquele hino do cantor cristão que diz tão perto do reino, mas sem salvação? Eu acho que né? Mas não é só no Brasil que nós estamos vivendo, não. Eu acho que tem essa expressão, é bíblica, né? Jesus diz, você não está longe do reino de Deus. É bíblica a expressão. Sim, é válido sim.
Eu não sei que link que você fez aí com o Brasil que nós estamos vivendo, né? Ah, entendi. Um Brasil tão cristianizado, mas com essas barbaridades aí do metanol, né? Eu acho que é isso que você está dizendo. Concordo, viu? Concordo. Leandro, boa noite, pastor. Falo de Nilópolis. Será que sai essa isenção do imposto de renda? Tomara, né? Que saia mesmo a isenção do imposto de renda para pessoas com teto de renda aí de até R$ 5.000, não é isso que está sendo discutido? Eu não acompanhei esses dias. Eu espero que sim, Uma boa, né? Tomara. Beto, boa noite, Beto. É uma alegria poder assistir a live e aprender assuntos da atualidade. Gratidão pelas lives e pelas meditações diárias. Minhas manhãs estão cada vez melhores com essas meditações. Que legal, Beto. Que bom. Então, aproveito a fala do Beto. Boa noite para o Beto e falo das meditações diárias. Se você ainda não recebe e tem interesse em receber as meditações diárias, toda manhã eu mando no seu WhatsApp uma mini devocional. 5 minutos, 4 minutos, geralmente 5 minutos. Não passa disso muito, não. E eu tô lendo os Salmos, né? Amanhã é o Salmo 95. Ou 96. 95 ou 96. E se você tem interesse de receber, é gratuito, você não precisa ser assinante da plataforma, basta você se cadastrar ou pelo Instagram, no primeiro destaque você clica lá no meu perfil de Renekiewicz e se cadastra, ou aqui também na descrição do vídeo, né? Tá também. Já que estamos falando de coisas que estão na descrição do vídeo, deixe-me falar para você sobre o Congresso do Conversas, que está chegando, próximo mês, 24 e 25 de outubro. O tema desse ano é a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. E eu convido você a participar, estar com a gente. Se você não mora em São Paulo, venha. Se você mora em São Paulo, mais ainda, junte-se a nós, sexta e sábado, 24 e 25 de outubro, vamos conversar sobre isso aí, a utopia do Evangelho, né? O que é o Brasil que a gente quer? E como que a utopia do Evangelho influencia o Brasil que a gente quer? A utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer conversam, é a mesma coisa? Aliás, quem é esse agente que quer? É que todo mundo quer ou que alguns querem? Olha que confusão que isso dá. A gente vai ter convidados muitíssimo especiais e eu estou muito feliz com a oportunidade de rever bastante gente novamente. Esse é o 4º congresso que nós fazemos, Congresso do Conversas, 24 e 25 de outubro. Você tem aqui na descrição do vídeo o acesso, o link para sua inscrição e para mais informações, tá bom? Eu espero encontrar você 24 e 25 aqui no Congresso Conversas. Márcio, boa noite, Márcio. Que bom que você está empolgado. Eu também estou empolgado. A gente vai se encontrar, se Deus quiser. Que mais, Dani? André, sabe que você tinha colocado Klaus? Klaus, é verdade. Né? André, boa noite, André. Ao senhor e a todos os ouvintes, obrigado pelo senhor. Poderia dizer algumas palavras sobre a dificuldade em viver essa vida estressante de São Paulo e de trabalhar em ambiente tóxico? Posso, inclusive eu posso recomendar que você, se não é assinante da plataforma, na plataforma tem um curso que o título é O Trabalho é Sagrado, e eu falo bastante sobre isso. É uma loucura, né? A gente trabalhar no mundo que a gente vive, no estresse de uma cidade como São Paulo, e eu acho que a gente tem que desenvolver algumas estratégias, algumas coisas, sabe? Para a gente conviver com esse caos. A gente tem que desenvolver um jeito de experimentar o que Jesus disse, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A gente pisar na lama sem se sujar, conviver com lobo sem se deixar morder e sem ficar lobinho também. É um desafio, essa é a experiência cristã, né? Um desafio grande. Deus te abençoe, viu, André? O ambiente é tóxico, a cidade é estressante, mas é possível.
é possível, né? A gente fazer coisa boa com o nosso trabalho, enxergar o que está para além do nosso trabalho, enxergar as pessoas com quem a gente trabalha, para além das tarefas, enxergar as pessoas, cultivar relacionamentos, fazer coisas bonitas ali, né? Por exemplo, a sua empresa pode ser um caos, mas a sua equipe de trabalho não precisa ser. As suas relações não precisam ser. A cidade é estressante, mas você pode ser uma pessoa que contribui para o trânsito, né? Em vez de você ficar buzinando, xingando os outros, você pacifica no que depender de você, né? Enfim, acho que a gente ter consciência, né? Quando a gente tá interagindo nesse mundo estressante, nos nossos ambientes de trabalho, com o nosso coração bem cuidado, né? Deus te cuide. Klaus, olha o Klaus aí. Boa noite, Dani, Pastor Ed, Vitor. Mandou um beijo pro Vitor também. A alegria da semana, chegar em casa após 25 dias de estrada, a emoção da semana. Pastor Ed declamando Marisa Monte no culto de domingo. O culto de domingo foi sobre fé e cultura, né? Que foi a conferência da IBAB nesse final de semana sobre fé e cultura. Um final de semana inteiro falando sobre isso. E sim, eu falei de Marisa Monte. De como a poesia da Marisa Monte, o vilarejo, fala do reino de Deus, né, com linguagem não religiosa, mas o que ela falou foi uma descrição do que nós chamaríamos de reino de Deus, né? Aliás, o tema de hoje à noite tem a ver com isso também. Tem a ver, dentro da mesma lógica, né? Uma pessoa que não é identificada no espaço religioso, no culto religioso, não é identificada necessariamente nem mesmo como religiosa ou não como uma religiosa da nossa religião, mas que tem uma experiência do transcendente, do sagrado e do divino que nos ensina, né? Porque eu sei que, acredito inclusive que muitos religiosos não têm uma experiência de espiritualidade como essas qualificadas que a gente vê de vez em quando em lugares que a gente não espera, como por exemplo o que eu vou falar hoje, é sobre isso, exatamente sobre isso, viu, Klaus? Um abração para você aí, que bom que você, depois de 25 dias de estrada, está em casa novamente. Desfrute, aproveite. Mitsui, boa noite a todos. Ed, quando você falou que gosta muito de pão, manteiga e geleia, dei muita risada, porque quando eu descobri essa combinação, fiquei quase uma semana comendo isso, manhã, tarde e noite. Passou. Ah, como você é bem-aventurada, Mitsui, que comigo não passou. Eu troco um almoço por um pão com manteiga e geleia, eu troco o jantar por um pão com manteiga e geleia, eu tenho essa fraqueza, né? Que pecado capital será esse, hein? Será que é da gula ou deve ter outros escondidos aí atrás? Porque um pão com manteiga e geleia, eu vou te falar, viu? Eu já tô aqui, até falei pra Silvia que se um dia a gente precisar, ela podia fazer a geleia de morango que ela faz pra gente vender. Eu venderia a geleia de morango da Silvia, porque ela é maravilhosa. Então, que bom, Mitsui, que para você passou, porque para mim não passou, não. Lester, boa noite, Ed, Dani. Ricardo aqui novamente. Muito bom. Ed, você viu o Legendários 2.0? Tem pastor ex-militar que está fazendo treinamento paramilitar para jovens em nome de Jesus e com réplicas de armas. Eu vi a reportagem do Intercept, né? E que maluquice isso. É réplica, não é arma. É arma. O simbólico é colocar arma na mão da criança. Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Meu filho Vitor, um dia eu cheguei em casa, ele era pequeno, e ele estava num videogame, dando tiro para tudo que é lado, matando gente. Na mesma hora eu falei, parou, pausa. Peguei ele, fui no shopping, graças a Deus tive condições, comprei um campo de futebol de mesa, né, de botão, 2 times, um do Santos e um outro lá, e do São Paulo, e sei lá o que era aquele time, comprei 2 times e eu falei, olha, aqui em casa é só esporte, nada de tiroteio, nada de arma. E videogame é só de esporte, nada de tiroteio, nada de arma. Porque eu acho que essas coisas colocam um imaginário, criam, né? Foi assim que eu cuidei do meu filho, então jamais eu deixaria o meu filho para um acampamento de igreja para botarem a arma nele. Agora,
Se ele quisesse seguir carreira militar, ou quisesse seguir carreira na polícia militar, ou quisesse seguir um caminho assim das forças de segurança, como eu tenho muitos amigos, mas são profissionais, são homens formados, são responsáveis, é outra conversa. Agora, na mão de criança, não acho que é o caminho não, viu? Não acho mesmo, e eu lamento que isso esteja acontecendo dentro de uma igreja. É muito complicado, viu? Muito complicado. Lucas, Ed, confesso que quando ouço alguém falando de militância no contexto religioso, tenho uma reação de questionar. Essa pessoa fala habitada pelo Espírito Santo? Sempre tenho uma desconfiança. Olha, eu hoje, eu vou mostrar para você, meu amigo Eduardo Nunes, meu querido Big Duda, que é um gênio e uma fonte de informação e de inteligência e de lucidez, me mandou, acredite isso, ele me mandou hoje uma... Quer ver? Deixa eu ver. Posso te mandar aí, Dani? Pode. Vou te mandar. Aí você coloca aí que legal que ele... Não, peraí. Encaminhar, né? Encaminhar, Dani. Pronto, foi. Joga aí na tela. 2 pessoas que você não pode confiar. Olha que interessante isso aí, Lucas. Olha que interessante, né? 2 pessoas que você não pode confiar. O líder religioso que diz para você como votar e o político que diz para você como orar. Não é sensacional isso daí? 2 pessoas que você nunca deve confiar, jamais deve confiar. O líder religioso que diz para você como votar e o político que diz a você como orar. E é isso daí, né, que está acontecendo no nosso país, né, Lucas? Também tem essas desconfianças aí, né? Muito bem. Quem mais está aí, Dani? Daqui a pouco, olha, 2019, daqui a pouco eu vou lá Essa aqui é a última? Aí a gente vai para o nosso assunto de hoje? Tá bom. Daniele, pastor e Dani, boa noite. Eu vivi momentos místicos bem diferentes nas igrejas que frequentei e jamais julgarei as transcendências vividas, mas são ótimas tentações para tirarmos demais da realidade. Como é que é isso aí, Daniele? Eu entendi a parte de que dentro das igrejas existem experiências de transcendência e eu também já vi coisas muito estranhas que não cabem na minha lógica nem na minha teologia, mas eu não julgo mesmo, porque um Deus que cabe na nossa cabeça e uma experiência religiosa que cabe na nossa cabeça é um Deus pequeno demais e uma experiência religiosa pequena demais. O que nós podemos fazer é dizer, olha, aquilo não faz sentido para mim e eu não vou por esse caminho aí não. Fora alguns absurdos, né? Mas as experiências místicas que você colocou entre aspas, elas são experiências de... eu vou partir daqui para falar do que eu quero falar hoje para você. Você vai gostar, eu acho. Então, guarda aí, Daniele, tá bom, Dani? Eu vou falar agora. Por quê? Porque eu quero dedicar essa live de hoje à memória de Jane Goodall. Jane Goodall, que faleceu hoje, dia 1º de outubro, com 91 anos de idade. Jane Goodall. Ela nasceu em 3 de abril de 1934 e faleceu hoje. Ela nasceu em Londres, na Inglaterra, era uma britânica e foi considerada, e é considerada, a maior especialista em gorilas das montanhas e chimpanzés. Ela dedicou 60 anos da vida dela a estudar os gorilas e os chimpanzés. Ela é uma
primatologista, acho que é isso. E desde que ela foi para a Tanzânia em 1960, nunca mais ela deixou de estudar os gorilas e os chimpanzés. Jane Goodall. E morreu hoje com 91 anos de idade, e eu quero dedicar a minha fala de hoje, essa live, à memória de Jane Goodall. Por quê? Por quê? Porque ela me impressionou muito. Quando eu li, lá no começo dos anos 2000, o livro dela, A Minha Vida com os Gorilas. E sabe que o meu livro Vivendo com Propósitos foi publicado em 2003. E quando eu li hoje que ela havia falecido, hoje inclusive, eu lembrei que eu citei a experiência que ela relatou com os gorilas no meu livro Vivendo com Propósitos. Quando eu falei sobre conexão, quando falei sobre transcendência. Tá vendo aí, Dani? Então por isso que eu fui para Jane Goodall, tá bom? Eu citei, e eu quero ler para você a página do meu livro Vivendo com Propósitos, onde eu conto a história dela, Jane Goodall. Ela disse o seguinte, que certa vez os chimpanzés subiram em uma árvore baixa para comer brotos e folhas. Fui para um lugar de onde podia, quieta, observá-los fazendo a última refeição do dia. A cena tinha uma beleza de tirar o fôlego. Que bonito, né? Ela tá vendo os chimpanzés comendo a última refeição do dia. Ele diz, é uma beleza de tirar o fôlego. Ao fulgor suave do sol, as folhas estavam brilhantes, de um verde claro e luminoso. O tronco e os ramos ensopados pareciam de ébano. A pelagem preta dos chimpanzés era matizada por lampejos de castanho acobreado. E por trás desse tablô refulgente estendia-se o pano de fundo dramático do céu índigo escuro, onde o relâmpago ainda tremeluzia e faiscava e o trovão distante ribombava. Então diz ela, existem muitas janelas através das quais podemos observar o mundo em busca de algum significado. Existem as que foram abertas pela ciência, com as vidraças polidas por uma sucessão de mentes brilhantes, penetrantes. Através delas, dessas janelas, podemos ver cada vez mais longe e cada vez mais claro em áreas que estavam acima do conhecimento humano. Olhando por uma destas janelas no decorrer dos anos, aprendi muito sobre o comportamento dos chimpanzés e o seu lugar na natureza das coisas, e isto, por sua vez, nos ajudou a compreender um pouco melhor alguns aspectos do comportamento humano e o nosso próprio lugar na natureza. Segue Jane Goodall. Mas existem outras janelas. Janelas que foram descerradas pelas lógicas dos filósofos. Janelas através das quais os místicos buscam sua visão da verdade. Janelas nas quais os líderes das grandes religiões se debruçaram em sua busca de um propósito, não apenas na beleza maravilhosa do mundo, mas também em sua escuridão e feiura. A maioria de nós, quando medita sobre o mistério de nossa existência, prescruta o mundo através de apenas uma dessas janelas. Apenas uma. E até mesmo essa única costuma ficar embaçada pelo hálito da nossa humanidade finita. Com as costas da mão, desembaçamos um pedacinho e por ali olhamos o mundo. Pelo pedacinho de uma vidraça de janela. Não surpreende que fiquemos confusos com a fração
ínfima do todo que conseguimos ver. Afinal, é como tentar compreender o panorama do deserto ou do oceano através de um canudo de papel. E eu, diz Goodall, plácida à luz do sol, tão integrada com a floresta banhada de chuva e com as criaturas que nela viviam, por um breve momento pude espiar por uma outra janela e com outra visão. É uma experiência que acontece, espontânea, com algumas das pessoas que passam muito tempo sozinhas na natureza. O ar estava impregnado de uma sinfonia emplumada, a prece dos pássaros. Ouvi frequências novas em sua música e também no canto dos insetos, notas tão altas e doces que fiquei atônita. Fui tomada por uma consciência intensa da forma e da cor de cada folha isolada, dos padrões variados dos veios, tornando cada uma delas uma peça única. Os perfumes eram nítidos, facilmente identificáveis. Frutas maduras demais, fermentando. Terra encharcada. As cascas das árvores frias e úmidas. O cheiro abafado de pelo de chimpanzé. E, é claro, o meu próprio cheiro também. E as emanações aromáticas de folhas tenras e esmagadas eram quase opressivas. Senti a presença de um pequeno antílope e depois o vi pastando tranquilo de frente contra o vento. Os chifres espiralados obscurecidos pela chuva. Nesse momento, me senti preenchida até o âmago por aquela paz que excede todo o entendimento. É sublime, né? Que descrição de uma experiência de transcendência. Que descrição de uma experiência de transcendência que levou essa mulher no meio de uma floresta, sozinha com a natureza e com os habitantes da floresta, observando os chimpanzés, ter uma vivência em que todos os seus sentidos se tornaram superlativos, plenos. Ela conseguiu ouvir a sintonia da música dos insetos ou a sinfonia da música dos pássaros. Ela conseguiu perceber o detalhe de cada folha e a distinção, o degradê de tonalidades do verde da floresta. Ela conseguiu sentir os aromas, os cheiros. Cheiro de terra molhada, cheiro do pelo do chimpanzé, o seu próprio cheiro, tudo misturado, mas ela conseguiu identificar um de cada vez. É uma descrição em que tem um ser humano na plenitude da sua sensibilidade, integrada com o seu ambiente externo e ao mesmo tempo experimentando a profundidade do que ela chamou de paz que excede todo o entendimento, que é uma expressão bíblica que o apóstolo Paulo diz que a gente experimenta na oração. Não era um templo, não era domingo, não existia clero, não tinha banda, não tinha louvor, não tinha Bíblia, não tinha oração. Mas o que foi que ela viveu? O que foi que ela experimentou? Essa experiência que eu estou chamando de uma experiência de transcendência, de integração, né? O Freud falava de sentimento oceânico. Quando você se sente integrado num todo,
sem que você perca a sua identidade, a sua alteridade, a sua consciência de si. Muito ao contrário, muito provavelmente numa experiência de transcendência legítima você ganha consciência de si, você não perde a consciência de si, mas ao mesmo tempo você ganha consciência de tudo que está no seu entorno, de tudo que está na sua volta. E tudo que está no seu entorno e tudo que está à sua volta, que tem dimensão de vida, é elevado à categoria do sagrado. Desde uma folha no chão, a um inseto, a um antílope, a um chimpanzé e uma grande árvore com as suas cascas molhadas e suas cores encantadoras, né? Essa é uma experiência de transcendência. E eu lembrei de Jacó. O Jacó, quando ele tem um sonho e ele sonha com uma escada que ligava a terra ao céu, e os anjos subindo e descendo. Depois você pesquisa por que a Bíblia diz que os anjos sobem e descem, e não porque não descem e sobem, não é? Anjo, a gente pensa isso, né? Que o anjo vem, desce do céu e sobe. Por que no sonho do Jacó o anjo sobe e desce? O Jacó, quando acorda, ele diz assim: Deus estava aqui, eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus, é Betel. Deus está aqui, eu não sabia. O André Churraqui, que é um estudioso das línguas semitas, ele traduz o eu não sabia, ele escolhe para traduzir o verbo iadá, eu não penetrava. Deus está aqui e eu não o penetrava. Que é a mesma expressão quando diz que Adão conheceu Eva. Adão e Adá, Eva. O Churraqui diria, Adão penetrou Eva. Por isso que tem essa brincadeira de conhecer no sentido bíblico, num jogo de o penetrar como relação sexual, mas não é isso. É o penetrar no sentido de integrar-se a, conhecer. Conhecer diferente de ficar sabendo a respeito de, mas penetrar, integrar-se a, experimentar. É estar imerso em uma pessoa, em uma realidade. É isso. O que a Jane Goodall está dizendo é mais ou menos Jacó. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu penetrei alguma coisa. E sabe que perguntaram para Jane Goodall se ela acreditava em Deus. Olha a resposta que ela deu. Eu não tenho nenhuma ideia de quem ou o que Deus é. Mas eu acredito em algum grande poder espiritual. Eu sinto particularmente quando estou na natureza. É apenas algo que é maior e mais forte do que eu. Eu sinto. E isso é suficiente para mim. Ela não sabe quem ou o que é Deus. Não tem um nome para ele. Mas ela diz, eu sinto. E isso me basta. E ela não o sente numa catedral, num templo, numa reunião de oração. Ela o sente, se eu posso cometer esse atrevimento, ela o iadá, ela o penetra, ela se integra a ele a ponto de experimentar a paz que excede todo entendimento na floresta, na companhia de chimpanzés e gorilas das montanhas. Eu lembro também de
Abraham Joshua Heschel, um rabino racídico do século XX, um dos maiores do século XX, aliás, da história do judaísmo contemporâneo. Abraham Joshua Heschel. E tem uma história de que alguns anos antes da sua morte, ele teve um infarto e quase morreu. E ele ficou muito debilitado na cama de um hospital e ao lado dele apenas um amigo próximo. E o amigo dele conta que um dia o Heschel sussurrou, dizendo: eu não pedi a Deus sucesso, fama, posses. Eu pedi a Deus espanto. E Ele me concedeu. A palavra que o Heschel usou, que é traduzida em português para espanto, poderia ser também traduzida, que eu acho inclusive que é a melhor tradução, eu pedi alumbramento. Sabe o que é o alumbrar-se? O alumbramento é uma experiência de maravilhamento. É o que a Jane Goodall conta que viveu com os gorilas. Uma experiência de alumbramento, uma experiência de transcendência. Eu pedi essa capacidade. Sabe que eu acho muito interessante que, não sei quem comentou, tão perto do reino, mas sem salvação. Vamos fazer uma paráfrase, vamos apertar a tecla aí uma tecla SAP. Tão encharcado de religião, mas sem nenhum alumbramento. Com tanta palavra religiosa na boca. Com tanto rito religioso, templo centrado. Tanta verbosidade doutrinária, julgamento religioso. Tanta recitação de versículo, mas sem alumbramento. Sem espanto. Sem penetrar Deus, sem experimentar Deus. Então, quando eu citei domingo Marisa Monte e li a poesia Vilarejo, ali tem reino de Deus. Não tem religião organizada e institucionalizada, como a gente diz, mas tem uma intuição, um desejo, um resvalar em alguma coisa, em um sonho, né? Uma utopia. Então eu fui muito abençoado, lá em 2000 e tanto, com esse testemunho da Jane Goodall, que eu transcrevi para o meu livro Vivendo com Propósitos. E essa é uma das páginas que formaram a minha espiritualidade e a minha religiosidade. Eu fui abençoado por crescer dentro de uma igreja batista, mas também de crescer com o meu tio, que ninguém consideraria um religioso evangélico, mas que chorava quando falava de Jesus. O meu tio não me levava para os templos, ele me levava para as cachoeiras. Ele me levava para andar nas matas. Ele me levava para buscar marisco de madrugada, quando a maré era favorável. Ele acompanhava a lua e a maré. E ele dizia para mim, eu pequeno, ele dizia, alemão, sexta nós vamos buscar marisco. E eu ficava nas rochas e ele mergulhava com uma espátula, arrancava o marisco, punha a cabeça para fora, jogava o marisco lá para a rocha, para a pedra da ilha, e eu tinha que sair correndo para pegar aquele marisco que ele jogou antes da onda vir e roubar o marisco de volta. E esse meu tio me ensinou muito do sagrado, do divino. Chorava quando falava de Jesus. Hoje meu tio já mora no céu. Mas não foi dentro da igreja, dentro do templo. Não foi dentro da religião. Meu tio era um Jane Goodall.
Tenho certeza que ele viveu essas coisas aí, porque ele me contou várias. E isso formou muito a minha espiritualidade, a minha religiosidade, a minha experiência de Deus, a minha forma de compreender e discernir Deus, de vivenciá-lo, de buscá-lo, de me dirigir a Ele, de orar. E o meu jeito de seguir a Jesus. E esse testemunho que eu registrei, tem mais de 20 anos registrado no meu livro, hoje, quando eu vi a morte de Jane Goodall, aos 91 anos de idade, tendo dedicado 60 anos a estudar os chimpanzés e os gorilas, eu resolvi contar essa história para você e dedicar a live de hoje à memória de Jane Goodall, uma mulher alumbrada, e orar por você e por mim a oração que Heschel fez, que Deus nos dê espanto, alumbramento, que Ele nos conceda essa experiência na vida, para a gente experimentar essa paz que excede todo o entendimento e essa integração para que a vida se torne toda ela santa e que a gente consiga no nosso dia a dia, como alguém perguntou, no estresse da cidade de São Paulo e no ambiente tóxico de trabalho, a gente se espantar e tomar um susto, mas ter uma experiência de alumbramento dizendo: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui, eu não penetrava, mas agora sim. Agora eu penetro. Era isso. Olha o Rubens citando meu filho Vitor. Meu filho, meu profeta. Deus não está na igreja, Deus não está no altar, no partido, no governo, na TV, Ele também não está. Esse é o Vitão, meu filho, meu profeta. Boa noite, Rubens. Quem estava aí antes? O Tolentino. Essa descrição é uma oração de grande impacto espiritual. Jane Goodall viu em pequenos detalhes a grandeza do Senhor. Amém. Amém. Socorro, que delícia de texto e leitura. Me vi lá sentindo os cheiros, os pingos da chuva escorrendo nas folhas. Lindo demais, né, Socorro? Que bom. A gente foi lá, né, nessa floresta, mergulhou com ela, ela conseguiu nos levar até lá, né? Thaísa, nesse mundo acelerado que vivemos, se nos deixarmos levar por esse ritmo, a beleza da criação e nossa percepção dos detalhes passam batidos e desperdiçamos o mais sublime da vida. Verdade. É muito importante a gente estar em contato com a natureza, né? Os neurocientistas dizem que as cores mais desestressantes e harmônicas são as cores da natureza. Essas cores que a Jane Goodall descreveu. Por exemplo, no meu quarto tem parede cinza, tem uma estante verde, não é a natureza. Tem madeira aqui, minha mesa é de madeira, mas não é a natureza. Então, de vez em quando tem que ir para a terra, tem que ir para o mar, tem que ir para o verde, né? Porque é esse o lugar, né? Como disse o Estevão, que foi martirizado no Atos capítulo 7, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele habita o nosso coração, mas também a Bíblia diz que o universo todo, na verdade, é a casa de Deus. Aliás, eu aprendi com a professora Susana Schwartz, biblista, hebraísta, uma mestre maravilhosa. Ela explicou para mim a expressão bíblica quando Caim matou Abel e Deus interpela Caim dizendo: olha, a terra está clamando, o sangue de Abel na terra está clamando. E ela disse que o sangue de Abel assassinado por Caim, seu irmão, manchou o chão do santuário de Deus. Achei linda essa figura.
pensar que a Terra, o universo todos é o santuário de Deus e que ele está pleno da presença de Deus. Por isso que a gente pode dizer, Deus está aqui, eu não sabia. Porque todo lugar é lugar, todo ambiente é ambiente possível da gente ter um alumbramento e uma experiência de Deus, né? Todo lugar. Andréa, ela não o contém como um conceito, mas reconhece sua grandeza e se sente contida por ele, e isso basta. Sim, muito lindo. Ela não detém Deus e não contém Deus como um conceito, mas está contida nele, né? Ou ela se sente contida por ele. Está dentro dele ou Deus dentro dela, né? Não é um conceito, e é isso mesmo, porque a gente tem muito conceito e às vezes não tem essa experiência de conter e ser contido, né? De estar contido em e ser um continente para. Tânia, fundir-se, é isso aí. Essa experiência de transcendência, esse eu e Deus. Não foi o que Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, que vocês sejam um conosco. Está vendo como existem tantas maneiras e tantos significados na leitura da Bíblia? O que significa essa unidade, né? Não pode ser isso? Rodrigo, eu não quero ser radical, até porque sou um nada, mas convém também, se pá, lembrar que nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ama. Difícil falar de amor. É muito venho a ti, tu és, falam demais por não terem nada a dizer por vezes. Que isso aí, Rodrigo? Você está falando do quê? Da experiência religiosa? Sim, porque veja, como a gente poderia colocar a palavra amor dentro da experiência da Jane Goodall no meio dos gorilas? É possível? Ou como a gente poderia colocar a palavra amor na vida dessa mulher depois que ela saiu de lá da montanha e viveu e depois voltou de novo? O amor cabe aí? Será que a plenitude da experiência humana não é a capacidade de amar? E o verdadeiro encontro com Deus implica necessariamente nisso? A gente é esvaziado de violência, de inveja, de cobiça, de maldade, né? Quem tem uma experiência com Deus e uma experiência de Deus não coloca metanol no produto que vende, sabe? Não, porque isso é anti-amor. Isso é anti-amor. Lauro, em muitos momentos, inclusive aos domingos pela manhã, sou tomado por uma necessidade de estar mais íntimo com Jesus e penso, hoje não vou à igreja, pois quero estar a sós e ouvir poesia. Interessante, Laura, que bonito. Sabe que acho que você tem razão. O estar na igreja, da forma como a igreja está estruturada e articulada e ela se desenvolve e como a atividade acontece, é muito mais fácil que na igreja a gente tenha uma experiência horizontal de estar com os irmãos, as irmãs, estar na comunhão, ser abençoado um pelo outro, estar em conexão, viver a experiência de comunidade do que essa experiência aí de hoje eu quero estar com Jesus mais íntimo. Por outro lado, não se esqueça, né, Lauro, que se é verdade o que a gente estava falando antes, que o encontro com Deus é amar, o locus privilegiado da experiência do divino é a relação. É a relação. É na dinâmica do uns aos outros, é no contato com as pessoas, é no dar, é no doar-se, é no receber, ser abençoado e abençoar. Então,
a gente precisa resgatar essa sacralidade ou essa santidade da reunião dos crentes, para que ela seja tanto um ambiente de intensidade horizontal, como também portal de transcendência, né? Ambiente onde o espanto, o alumbramento é possível. Eu, ao longo dos meus anos, eu já vivi muitos alumbramentos no ambiente religioso, no culto, na celebração. Muitos. Não é todo domingo que eu experimento, mas eu já vivi muitos, né? E eu sempre penso, será que hoje eu vou ter uma experiência dessa aí? E sempre me surpreende quando eu tenho. Mas sim, Lauro, entendi perfeitamente o que você disse aí, estou contigo. Raoni, Pastor Ed, graça e paz, Raoni. Hoje o evangelho parece um fast food, alimento de qualidade duvidosa e que faz as pessoas saciarem momentaneamente a fome, mas permanecendo famintos, não é mesmo? Eu acho que muitos ambientes religiosos é isso aí mesmo. É um fast food ou junk food, né? Comida de caloria vazia, que dá a impressão de saciedade, mas não alimenta, não nutre, as chamadas calorias vazias, né? Infelizmente sim, mas também há... acho que a gente sempre tem que fazer um também, sabe? Porque falar do lado negativo do ambiente, da experiência religiosa é muito fácil. Eu tenho mais de 40 anos que eu sou pastor, eu consigo falar um dia inteiro. Mas ultimamente eu tenho tentado perceber, inclusive no ambiente, na experiência religiosa, esse Deus está aqui, eu não penetrava. Carlos Bregantin, Brega, beijo, viu? Jesus propõe vida expandida, religião estreita à vida. Tem muita experiência religiosa estreitando a vida. Ou como disse a Jane Goodall, Brega, tem muita gente que acha que aquele pedacinho da vidraça que foi limpo com as costas da mão, e é só aquela frestinha ali, aquele pedacinho que ela comparou a um canudo de papel por onde você tenta enxergar o deserto e o oceano, ou apropriar-se do oceano. Tem muita gente que acha que essa única frestinha aí é tudo. E que Deus está ali dentro, que você só enxerga Deus se você olhar por aquele buraquinho que ela construiu com a sua experiência religiosa. E o testemunho dos místicos é que nada mais longe da verdade, da realidade do que isso. Confinar Deus a esse pedacinho da vidraça que foi limpo, né? E pior, né? Que ela ainda diz que de vez em quando a vidraça fica embaçada pelo hálito da nossa finitude humana. É isso aí, irmão. É isso aí, mano. Mitsu, que lindo você falar assim do seu tio. Que essa live seja para ele também. Com certeza, meu tio. Sabe como meu tio assinava as cartas que ele me mandava? Meu tio me mandava cartas. Tenho muitas. Ele assinava tio burro. Tio burro. É assim que o meu tio assinava. Meu tio burro. Memória dele também. Quero ser assim para meu sobrinho Davi. Quando eu o levo para a escola, ele, ao perceber os passarinhos, ele para contemplar. É isso aí, sem pressa de chegar na escola, desfrute a caminhada. Muito bom mesmo. Antônio Pascoal, boa noite. Podemos dizer que estamos dentro de Deus? A Bíblia diz que sim, né? O apóstolo Paulo cita os poetas gregos, provavelmente um poeta chamado Epimênides. Em Atenas, ele diz, em Deus somos, nos movemos e existimos. Nele somos, vivemos e existimos. Nele somos, nos movemos e existimos. Nós estamos dentro de Deus, né? Nós não vemos Deus porque estamos dentro dele, né? O peixe não vê a água.
E tem gente que fica procurando Deus em algum lugar, mas Deus, nós estamos dentro dele, né? Essa é a experiência. Deus está aqui, eu não o penetrava. Deus está aqui, eu não percebia, eu não experimentava, mas ele está aqui, né? É isso. Bonito, Antônio, valeu demais. Lester, olha você aí. Experiência com Deus é uma coisa maluca. Há 11 meses perdi meu pai em decorrência de um câncer. Meu pai não era crente, mas ele tinha muito de Cristo em sua vida. Quero ser 1/3 do que o meu pai foi. Ô, Ricardo, meu abraço aí para você e meus sentimentos, né? E que bonito seu testemunho também a respeito do seu pai. Edjane, boa noite, Edjane. Essa experiência de transcendência, né, com a natureza que Jane teve, me ocorreu várias vezes. Tive no entardecer com os vagalumes, indizível. É verdade, o apóstolo Paulo, quando diz, né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas que não é permitido dizer, eu suspeito também que não só não é permitido, mas como não é possível dizer. Não tem como dizer, é indizível, né? Muito bom. Paulo, boa noite, Paulo. Alumbramento me lembrou a série Santidade. Boa, é verdade, tem um capítulo do livro Santidade e um sermão de santidade que é Alumbramento, e eu conto a história do Heschel, né? Exatamente isso aí. Obrigado, Paulo. Samuel, seu livro sobre santidade, mestre, me fez pensar muito sobre essa não partição do sagrado profano. Perfeito, é verdade, bem lembrado, né? Ainda bem que existem vocês aí para falar do meu livro. Eu escrevi um livro sobre isso, né? Sagrado, profano e santo. Né? Para nós que temos essa consciência de Deus, nós não dividimos o mundo entre floresta é profana e o templo é sagrado. Parque andando de bicicleta é profano e a reunião de oração é sagrada. Universidade é profana e igreja é sagrada. A gente não divide assim. Para nós tudo é santo, né? É essa experiência, essa consciência da presença de Deus e da realidade divina, da realidade de Deus onde a gente está. Isso é santidade. Isso é santidade. Dani, vamos acabando? Vamos. Eu não sei vocês, viu, mas eu cansei hoje. Acho que isso aqui é grande demais, viu? Aliás, nós não botamos as fotos dela, Dani. Botamos? Eu que não vi nada. Meu Deus, eu tava alumbrado. Leandro, muito interessante você falar sobre uma bióloga. Sou biólogo e creio que Deus se manifesta na natureza também com toda certeza. Leandro, sim, não tenho dúvida. Sabe que o seu testemunho aí, Deus se manifesta na natureza, eu lembrei de Einstein, né? Ele teria dito, não sei se é fato, mas achei muito provável que sim, que ele dizia que não frequentava o templo, os templos, porque ele dizia, eu não admito que esses pregadores estão falando do Deus que eu vejo no universo. Não é possível que eles falem desse jeito tão banal e com tanta displicência desse Deus que eu enxergo naquilo que eu estudo e vejo no universo. Então, eu acho também interessante isso, né? Como dá para perceber Deus, né? Como disse o salmista, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É isso, Deus se manifesta aí, com certeza. Gente, um beijo grande para vocês. Hoje é ainda quarta-feira e nós temos o restante de semana pela frente. Desejo a você uma ótima noite, um restante de semana abençoado e, se Deus quiser, até segunda-feira ou até quarta que vem, a gente se encontra por aí e presta atenção, viu, que você vai esbarrar em Deus e vai levar um susto e vai dizer, Deus está aqui, eu não sabia, Deus está aqui, eu não o percebia, Deus está aqui, eu não penetrava. Vai nessa aí que você vai
Vai com tudo. Deus te abençoe. Um beijo grande.